Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. Juntos conversamos sobre política, atualidades, direito e outros assuntos. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui. E por aí no Brasil também está tudo controlado, certo? Por aqui no Brasil, na medida do possível, João, tudo controlado e às vésperas das festas de fim de ano. Nós, né, países ocidentais, comemoramos aí o seu Natal, o Ano Novo, então tudo caminhando a contento. E dia 1º de janeiro teremos novo presidente no Brasil tomando posse. É logo no dia 1, a tomada de Logo no dia posse. 1, a posse é no dia 1º de janeiro. E há alguma coisa relativamente à oposição do atual presidente, ou ele já aceitou isso tranquilamente? Por óbvio, João, deves estar aí a acompanhar. Continuam ainda os movimentos de oposição, né, que uns denominam golpistas, outros denominam em prol da democracia, né, enfim, que não sei que democracia, mas enfim, né, não vou tomar partido nem para um lado nem para o outro, mas o fato é que se assemelham muito àquilo que ocorreu recentemente na Alemanha, né, onde foram presos aí uma série de pessoas que estavam a fazer, preparar possíveis golpes e etc. É basicamente isso que tem ocorrido no Brasil, mas a polícia, bem como a justiça, tem agido de forma enérgica, uma vez provocados, por óbvio, para conter esse tipo de movimentação antidemocrática, pode-se assim dizer. Portanto, nada de novo, tudo na mesma, não é? Nada de Uh, novo, tudo na tive- mesma. E diga-me uma coisa, tivemos. João, sobre o que nós Diz. vamos conversar hoje? Eu sei que o assunto é É, interessante. eu hoje trazia um tema que tem muito a ver com também a nova realidade, que já não é nova, já temos há algum tempo, que é proporcionada pelos smartphones e pela facilidade com que se gravam imagens hoje em dia. Tem a ver com aquela ideia ainda muito romântica que todos acabam por ter de achar que o amor é para toda a vida e que o que hoje é bom será sempre bom. Ou seja, há uma certa, diria, ingenuidade nos relacionamentos que as pessoas têm, na medida em que acabam por fazer vídeos íntimos, fotografias íntimas, que depois, invariavelmente, ou muitas vezes, acabam na internet quando o relacionamento acaba, e normalmente relacionamentos acabam e uma das partes não fica propriamente satisfeita, e essa parte, se não tiver escrúpulos, coloca na rede vídeos ou fotografias que podem comprometer o visado, né, nessas imagens. E em Portugal, na sequência do hat-trick marcado pelo Gonçalo Ramos no jogo de Portugal contra a Suíça, surgiu um vídeo em que o Gonçalo Ramos estaria numa postura sexual mais exposta e, de facto, foi um tema da semana e levantaram-se novamente outras questões. Entretanto, também surgiu mais uma pessoa famosa em Portugal que também foi exposta dessa maneira, e todos nós sabemos que nas escolas uma das formas de bullying é precisamente a utilização de fotografias da namorada ou do namorado e expô-las publicamente. Aliás, há situações no Instagram em que, por exemplo, eu vi um destes dias uma jovem a falar todo o drama que viveu após a divulgação de fotografias íntimas dela na escola onde andava e que quase a levaram ao suicídio. Nós estamos a falar de um problema social muito grave, porque tem a ver outra vez com a falta de empatia existente, em que as pessoas não se conseguem colocar no lugar do outro e, por uma questão de vingança ou muitas vezes por bullying, como nas escolas, não se preocupam minimamente com as repercussões mentais e psicológicas e emocionais que provocam na pessoa exposta, e se mata ou não para eles é irrelevante. Isto é o cúmulo da desumanidade, porque de facto não é o caso, felizmente, penso, do Gonçalo Ramos, que estará num estatuto diferente, mas se a pessoa não estiver bem psicologicamente, estamos a falar de uma exposição que pode ser dramática.
dramática e que pode acarretar prejuízos consideravelmente elevados na reputação da pessoa envolvida. No caso das pessoas mais famosas, obviamente que o móvel também poderá ser o dinheiro e a divulgação poderá conduzir a ganhos financeiros com essa exposição, mas o que está aqui em causa, por um lado, é a confiança que se tem na pessoa com quem se está naquele momento, achando que essa pessoa nunca vai expor aquelas imagens. No fundo é ingenuidade. É ingenuidade. E por outro lado, a parte de quem divulga, que é muitas das vezes uma vingança porque o relacionamento acabou e essa pessoa não achou, diria eu, para ser simpático, muita graça ao final da relação, e por isso a forma de castigar a outra parte é divulgar as imagens mais íntimas que foram tiradas durante o relacionamento. Nós estamos numa situação em que as vinganças neste momento têm um alcance tremendo por causa da internet e das redes sociais em geral. E qualquer situação, como nós sabemos, que cai na internet, para sempre fica na internet, por mais que se peça para ser apagada no Google ou noutros motores de busca, nós sabemos perfeitamente que a partir do momento em que qualquer coisa lá cai, já não desaparece. E as pessoas públicas estão particularmente expostas a isso, porque há sempre uma determinada apetência, pelo menos enquanto são públicas e mediáticas. E no fundo, o que manda aqui a prudência é que não haja sequer imagens desse tipo, onde quer que seja, nem sequer no nosso próprio telemóvel, nossas, por exemplo, não. Porque qualquer coisa que esteja no nosso telemóvel, obviamente, pode ser exposta se alguém atacar o nosso telemóvel por qualquer motivo. Portanto, isto é um problema social, mais uma vez, de falta de literacia digital e de confiança absoluta no relacionamento que se tem naquele momento, sabendo nós que os relacionamentos começam e também acabam, e sabemos que é assim, e as pessoas muitas das vezes acham, um pouco à laia dos contos de fadas, que vivem felizes para sempre. E isso, infelizmente, não é algo que aconteça na vida real, pelo menos na maior parte dos casos. E mesmo que as pessoas consigam, de algum modo, controlar os danos, o dano fica sempre e o risco existe sempre a partir do momento em que essa fotografia circula, em que o vídeo circula. Qualquer pessoa pode ver e a exposição é terrível. Imaginemos o que é, de repente, numa escola, para pegar o exemplo de uma escola, alguém que vê a sua intimidade exposta perante toda a gente que lá está. João, permita-me uma parte. Essas situações, como você descreveu agora, que é comumente denominado de revenge porn, né, a vingança pornográfica, de certa maneira, traz a seguinte reflexão, e eu tenho dito isto por diversas vezes em nossos diálogos e em outros bate-papos por aí. A situação de que as pessoas passaram a ter acesso às novas tecnologias no início, aí, no final da década de 90 aí, do século passado, no início dos anos 2000, e no minuto que tem acesso às novas tecnologias, não tiveram o cuidado ou não compreenderam que o seu uso depende, sim, de compreensão, bem como de método para o uso dessas tecnologias. E são os smartphones, os notebooks, os tablets, etc., e o acesso à internet, ao World Wide Web, que dá uma dimensão uma amplitude, né, de acesso à informação e de possibilidade de divulgação de informações, dados, imagens, infinita, praticamente. E a não compreensão do uso dessas novas tecnologias desaguam nessas situações, não só de revenge porn, de bullying, de pessoas que stalkeiam outras, né? Esse neologismo que tem sido amplamente utilizado nos dias atuais, desaguam, repito, né, nessas situações. E pior, que existe nos dias de hoje uma fragilidade muito grande nos relacionamentos. Parecem que a desestruturação de conceitos como
célula máter familiar, de conceitos basilares que sempre nortearam aí as famílias ocidentais, as famílias orientais, as pessoas de todo o mundo, de certa maneira, contribuem para este tipo de situação. E eu não estou a ser aqui limitado ou dizendo que há necessidade de existência de uma célula máter familiar. Não é isso, ao contrário. O que estou a dizer é que a fragilidade dos relacionamentos de hoje são pueris demais, são infantis, são relacionamentos infantilizados que gostam de exposição, que precisam de exposição midiática, né? Mas isso, Acabam. oh, Rui, Oi. deixa-me só perguntar-te uma coisa, porque o que eu sinto é que cada vez mais o afeto vai desaparecendo dos relacionamentos porque as pessoas não têm tempo para construir esse afeto. A relação acaba por ser construída de uma forma muito superficial que depois leva a essas situações, ou seja, as pessoas nunca criam verdadeiramente laços fortes e Exatamente por isso. isso o afeto nem sequer surge. Passa-se logo para os finalmente e o afeto nem sequer aparece, não é construído, não há uma ligação, não há uma verdadeira ligação entre as pessoas, porque neste momento é tudo tão rápido, tudo tão voraz, nesta vertigem, que não há tempo para construir sentimentos. Exato, João. Essa superficialidade nos relacionamentos impedem o afeto, o amor e o ágape, né? É essa a expressão. E justamente por conta dessa superficialidade é que os relacionamentos tornam-se uma troca de roupas rápida. Ah, eu não gostei deste paletó azul, blue navy, e vou trocá-lo. Eu não gostei desta camiseta, eu vou trocar por uma camisa, da mesma forma que nos relacionamentos trocam-se pessoas como se objetos fossem. E, portanto, quando se sentem constrangidos ou, de alguma maneira, ficam com raiva por conta do término da relação, se valem, né, das tecnologias existentes para constranger o antigo parceiro, para criar situações de exposição que, de alguma maneira, deixem a pessoa objeto aí do revenge porn, do que for, fragilizada a tal ponto que, por vezes, pode levá-lo, se ele não estiver bem, a suicídio, a tentativa de suicídio e outras situações aí abjetas. Isso é dramático, porque ao fim e ao cabo, de repente, parece que nós, com estes novos meios, amplificamos as possibilidades de vingança. Porque de antes este tipo de vingança era impossível, não é? Não era como agora. Agora qualquer pessoa que se queira vingar desta maneira tem janelas tremendas para o fazer. É uma rede social qualquer e isto espalha-se que a uma velocidade muito, muito grande. E gozado, João, o suposto direito ao esquecimento, né, que já encontra-se arraigado nas normas comunitárias europeias, existem algumas coisas já a respeito aqui no Brasil também, perceba que ele é um direito ao esquecimento seletivo, porque você pode conseguir decisões judiciais que retirem teu nome do Google, mas em algum momento esse tipo de informação retorna e aparece e vem à tona no www. E nós estamos a falar de imagens, mas obviamente que isto também passa por mensagens íntimas que também, se forem expostas, podem colocar a pessoa numa situação delicada socialmente. Tudo o que tenha a ver com conteúdo mais íntimo, se for exposto, naturalmente expõe quem refere essa mensagem. E nós sabemos hoje em dia que, principalmente em relação aos famosos, qualquer exposição de uma conversa mais íntima permitirá um aumento de tiragem das revistas, dos jornais e quem naturalmente expõe essa realidade seguramente será compensado por isso, claro. Sim, é exatamente isso. E,
seria magnífico, né, num mundo ideal, se pudéssemos criar cursos, orientações para não só para pessoas politicamente expostas, para pessoas públicas, mas para todos, né? Como utilizar, que cuidados observar no uso das tecnologias, seja para trocas de mensagens, de imagens, ou seja, como se relacionar no mundo digital. É isso, João. Sim, é isso, é. Não sei se tens mais algum tema para falar, mas a única coisa que eu queria referir mesmo para terminar esta questão digital tem a ver com o facto de nós olhamos para as redes e cada vez mais as redes infantilizam as pessoas. Ou seja, esta ingenuidade é uma ingenuidade, eu diria que uma pessoa madura já não deveria ter. Uma pessoa com alguma idade já não deveria ter. Quando, por exemplo, vemos alguns ataques nas redes de pessoas formadas, licenciadas, já com 40, 50 anos, no âmbito, por exemplo, de uma campanha política, como aqui em Portugal aconteceu na Ordem dos Advogados, leram-se coisas que não são próprias de alguém que tem 50 anos, por exemplo, ou 40 ou 30. Os ataques que se fazem, o que se escreve, os nomes que se chama, as imagens que se coloca, é de uma chacota, de um baixo nível que eu acho que não é próprio de quem está, por exemplo, numa advocacia. Para quem já tem 40 anos, não me parece nada razoável. João, permita-me uma parte, nesse ponto exato que você está a falar. Parece-me que as pessoas, quando estão atrás de seus notebooks, smartphones ou o que for, sentem-se blindadas, sentem-se com uma armadura e que podem escrever, falar e manifestarem-se do jeito que querem, como se jamais pudessem ter qualquer tipo de consequência. E esse tipo de raciocínio é totalmente equivocado, porque a Claro. exposição que nós temos no mundo digital é maior. Nós estamos nus no mundo digital, nus e pior, sem qualquer capacidade de compreender que se está nu. Exatamente. Não é É como possível se. escrever, É, falar o que quer. Não é crível que sabes, uma pessoa de 40, 50 anos escreva comentários absurdos. O mesmo ocorre sabes todo dia que por aqui. sabes que isso faz-me lembrar uma história. É como quase que, já vais perceber o que é que eu quero dizer, é quase como se houvesse um empoderamento digital que fosse uma espécie de manto que nos cobre e nos protege do exterior, quando só pelo facto de estarmos com um notebook, um smartphone ou o que for em casa, no quarto, é quase como aquela história do rei que vai nu, mas que ele não sabe que vai nu. É a mesma história. É Portanto, exatamente isso. e aqui tu estás a falar do rei vai nu, mas vai com um smartphone que lhe dá um empoderamento digital que só ele acha que tem. Mas depois, na realidade, na prática, não existe. E pronto. Eu duvido, João, que se nos reuníssemos, todas essas pessoas que deferem ataques, que xingam, opinam sem qualquer filtro, né? Se colocássemos todos numa mesa, causaria vergonha, ruborizaria a mais escrota das pessoas. Não é crível que, se reuníssemos presencialmente essas pessoas, elas desfeririam o mesmo tipo de ataques, colocariam suas opiniões de forma totalmente aberta, sem filtro. Tá? Duvido que isso ocorreria, porque geraria, com certeza, as vias de fato, uma briga real. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bem, Rui, penso que por hoje é tudo. Terminamos assim os nossos diálogos. Esperamos que tenham sido do vosso agrado, ou pelo menos tenhamos levantado alguns problemas que vos levem a pensar. E passo para ti aí de São Paulo para te despedires. Até à semana que vem.
Meus queridos, muitíssimo obrigado por acompanharem os nossos diálogos luso-atlânticos. Ano que vem, 2023, teremos novidades. Ainda não vou externá-las aqui, mas muito obrigado por terem nos acompanhado ao longo deste ano de 2022. E creio que o nosso próximo diálogo, João, será após o Natal. Então, eu desejo a todos que nos acompanham e aqueles que também nos acompanham, que vão nos acompanhar o ano de 2023. Um Feliz Natal, boas festas e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos com Rui Badaró e João Massano. Um grande abraço a Feliz todos. Natal. Feliz Feliz Natal. Natal para todos.